Pois é, meninas, então, para a gente ir quase terminando, né? Nós chegamos à página 10. A gente falou na última gravação sobre as tentações que virão. E a gente já tinha falado da velha criatura e da nova criatura, e por fim, como eu já disse, as tentações. A gente sabe que o diabo tentou Jesus, sabe que Deus nunca nos tenta, são nossas próprias cobiças e nossos maus desejos que foram contaminados pelos pecados. E quem nos ajuda a vencer as tentações? Somente Cristo Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo. Mas será que a gente vai poder ter vitória nessa vida? A gente pode vencer? Vamos ver o que a primeira questão sobre vitória nos diz. Que garantia contra o pecado são apresentadas nas passagens Salmo 119, versículo 11, Provérbios capítulo 4, versículo 14 e 15, Mateus capítulo 26, versículo 41. O que é que nessas três passagens, pega a tua Bíblia e vamos ler. Vai lá dar uma olhada. O que é que ela nos garante contra o pecado? E agora eu estou desesperada, eu vou pecar, eu vou morrer, eu estou escrava do pecado e não tenho como sair. Não, gente, não é assim não. Vamos ver lá em Salmo o que é que ele nos diz. Salmo nos diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, quando você busca a palavra de Deus, a Bíblia, e constantemente em carinho, com amor, está pedindo a Jesus para que ele faça que você não só aprenda a ser um ouvinte, mas um praticante da palavra, e você passa a ser diligente em servir a Cristo e ler a palavra de Deus todos os dias, ele diz que quando você guarda a palavra de Deus, o pecado, você passa a não pecar contra Cristo, porque você passa a observar todos os mandamentos e você pede a Cristo para que você viva como Ele manda na palavra dele. Que mais? Qual é a outra garantia? Então, é ler a Bíblia, né, em espírito e verdade, para saber como não pecar contra Cristo. Em Provérbios 4, 14 e 15, Provérbios 4, versículo 14 e 15, que mais nos dá garantia contra o pecado? Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por eles, desvia-te deles e passa de largo. Então, nós temos que fugir de quem? Dos que não servem a Cristo e não atentam nos seus ensinos, porque estas pessoas não conhecem a Cristo e quem reina no corpo e na mente delas é o pecado. Embora elas queiram fazer o bem, mas elas não conseguem, porque o que reina na vida delas é o pecado. E elas não sossegam enquanto não fizerem tropeçar alguém. E se você estiver no caminho delas, é você que vai ser a vítima. Então nós temos que nos desviar bem longe de pessoas que não servem a Cristo e não andam fazendo o que Ele mandou, porque quem vai sofrer as penas somos nós. Mateus 26, 41. Que mais nós temos de garantia contra o pecado? Vamos ler lá? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele nos manda, além de ler a Bíblia, vigiar, prestar atenção em cada momento e orar, para que nós tenhamos domínio próprio e controle e mansidão em Cristo Jesus. Então, você já aprendeu uma das lições para ser vitorioso contra o pecado. Se você não exercer e executar estes ensinos, você vai sucumbir ao pecado. Então, vou fazer uma pergunta. Vou deixar aqui o livro nos deixa um exercício.
Descreva aqui como você pode usar essas garantias para derrotar qualquer tentação. Dessas 3 garantias aí, como é que você utiliza? Você pode utilizar para você vencer o mal e a tentação. Só lendo, só ouvindo? Ou nós precisamos praticar? Como é que a gente tem que praticar cada uma delas? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57, para que possamos vencer o pecado e a morte. Não, desculpa. Por que podemos vencer o pecado e a morte? Será que a gente pode vencer o pecado e a morte ou não? Nós somos escravos eternos. Então vamos ler lá. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é que nos ajuda a vencer a morte e o pecado? A vitória que Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, nos deu. Somente por meio de Cristo Jesus. Não é verdade? Continuando. Quais são os 2 passos para a vitória ensinados em Tiago 4, 7? Quais são os passos para a vitória ensinados em Tiago 4, 7? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que nós precisamos fazer para vencer o mal, a maldade e as tentações? Nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Como é que a gente resiste ao diabo? Lendo a Bíblia, nos ocupando com amigos cristãos, fugindo de ímpios, pessoas que não querem nada com o Senhor. Você já disse a palavra de Deus, já falou, e elas não querem continuar nos seus pecados. Que mais? Vigiando, orando, por intermédio do único que pode nos ajudar, Jesus Cristo, né? E por último, de acordo com 1 João 5,5, o que nossa fé em Jesus nos permite fazer? Quem é que sabe essa resposta? Terminando essa parte de vitória, voltando à pergunta, de acordo com 1 João capítulo 5, versículo 5, o que nossa fé em Jesus nos permite fazer? Vamos lá ler? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O que é que a nossa fé nos permite fazer? Vencer o mundo! Então, olha aí os meios de vitória que Deus te deu para não voltar mais ao velho homem, para poder usufruir e andar na nova criatura que Ele nos fez, para vencer as tentações, né? Saber de quem vem as tentações, quem é que nos traz as tentações, e para aprender a vencer, te ajudar, Jesus Cristo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É Jesus que nos dá a vitória contra o mal e pecado. Quem te ensinar o contrário disso está te mentindo. E para terminar, por hoje é só. Nós vamos deixar aqui as perguntas sobre: e em caso de queda? E se eu cair, irmã, irmão, amigos? Se eu cair, eu vou para o inferno, vou ser condenada? Vamos ler sobre a queda. E é claro que a gente até... Infelizmente, o cristão também cai. Porque por causa de Deus? Não, não é culpa de Deus. É culpa nossa mesmo, do nosso mal, da nossa maldade e nosso pecado. Mas o que a gente deve fazer? Vamos lá. Vou deixar aqui algumas perguntas. Vocês vão anotar, fazer os exercícios, estudar. E a gente vai responder já já. Tá bom?
Ou então, se não der tempo, amanhã a gente volta para responder essa parte. De acordo com Provérbios 28:13, capítulo 28, versículo 13, por que devemos confessar e abandonar nossos pecados? Poxa, eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar pecando. Eu quero ir para fazer o que não presta, no domingo eu vou me pedir perdão lá, como se eu estivesse enganando a Deus, como se eu pudesse enganar a Deus. Então, por que devemos confessar e abandonar nossos pecados? Vamos ler também em 1 João, capítulo 1, versículo 9. O que devemos fazer para obter o perdão de Deus? Será que a gente pode obter o perdão de Deus? Depois, o que Deus promete fazer quando lhes confessamos os nossos pecados? O que Deus nos promete fazer quando a gente confessa? Então, você vai ficar com esse exercício para amanhã a gente verificar se você fez. Gente, tem que fazer exercício. Tem que acompanhar a aula. Tem que acompanhar o curso, né? Porque a vida passa, quando você vê, você já perdeu várias oportunidades que Deus te deu. Então, a gente está fazendo esse curso aqui, gratuito, né? Mas você precisa participar no sentido de estudar o que está sendo posto, para que você mesma cresça. Vamos deixar a última questão para você. Página 11, quem tiver depois o curso, vai lá. Faça uma revisão das respostas que você deu às perguntas do capítulo 1. Nós já acabamos o capítulo 1, tá, minha gente? E ele está dizendo aqui que você tem que fazer uma revisão, tá? E escreva uma declaração sobre como você deseja que estas verdades bíblicas influenciem a sua vida. O que foi que você leu por aqui que foi importante para você? Então, fica isso por hoje. E amanhã nós vamos responder, né? A gente fez o primeiro capítulo, que vai falar, vamos voltar lá para saber o que é, sobre a nova vida. A nova vida, ela vai falar do que você era, do que você passou a ser com Cristo Jesus, quem é que traz a tentação para você, como é que você pode vencer a tentação, e por último a gente fala amanhã. E se nós cairmos em caso de queda, o que vai acontecer com a gente, né? Então nós estamos estudando a nova vida, o que é ter uma nova vida em Cristo. No capítulo 2, né, vamos ver o senhorio de Cristo. O que é o senhorio de Cristo? O que é ele? Por que a gente chama de Senhor para Cristo? Que senhorio é esse? Né? Então, agora que você já tem uma nova vida em Cristo, você vai aprender por que ele é nosso Senhor. Depois, no capítulo 3, vamos aprender o que é ter uma vida devocional a Deus. Uma vida de oração, uma vida de gratidão, de busca de Deus. E tem mais um capítulo. Esse módulo é um pouco grandinho. Acho que a gente termina essa semana. Ele vai falar sobre, depois disso tudo, como você faz para testemunhar sobre Cristo. Testemunhando de Cristo para as pessoas. Então, nós somos testemunhas de Cristo Jesus no mundo. Porque a nossa vida reflete as mudanças que o Senhor fez em nós, né? Então, é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente deixar aqui. Então, você termina bem aí. Aí você passa a exercer a sua nova vida, sabendo da onde Deus te tirou e como Ele mudou você, como você pode vencer as tentações e o mal. E no final, você vai aprender como é realmente que nós somos testemunhas de Jesus. As pessoas nos olham ao nosso redor e vê, poxa, ela mudou muito, ele mudou muito, né? No caso, são mulheres aqui. Então, você passa a praticar e a testemunhar de maneira sóbria, amável, correta e piedosa a Cristo.
Já viu que tem vários grupos de zap, vários amigos cristãos, que eles não falam nada, não falam com pé nem cabeça as coisas, eles querem nos ensinar de maneira totalmente louca. Gente, isso não agrada a Deus. É por isso que nós temos homens de Deus e escritores e escritoras que nos ensinam como praticar para a nossa vida e ensinar os outros. Porque você só vai ensinar os outros se você der bom exemplo. Não existe mandar os outros fazerem e você não faz. Não existe isso. Somente as nossas práticas que podem movimentar e modificar as outras pessoas que estão nos vendo. Entendeu? Então amanhã a gente continua. Durmam com Cristo. E quando a gente terminar isso, nós vamos aprender como conversar com Cristo. O que é a igreja, o que é a Bíblia, a palavra de Deus na nossa vida, para que serve, e os princípios para começarmos uma vida em oração. Tá bom? Então fiquem com Deus, durmam com Jesus e a gente volta amanhã, se o Senhor nos permitir. Beijo dos 5 solas para vocês. Bom dia, meninas. O Senhor Jesus esteja conosco, com nossa vida, que Ele nos perdoe os pecados e que tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família. Ele conduza a nossa vida, converta nossos esposos, nossas filhas, nossos filhos, nossa parentela e converta esse país. Nos dê dia de refrigério, cheio da graça dele e nos faça ser exatamente o que o agrada. Vamos continuar com o estudo do curso de discipulado, livro 2, da editora Cultura Cristã. Vocês estão estudando? Vamos lá. A gente parou, né, no caso de queda, em caso de queda. A gente está abordando, nós estamos abordando a vida nova em Cristo. O que deveria fazer com a velha criatura? Esquecer, deixar lá para trás. A nova criação, né? Quando é que a gente se torna a nova criação do Senhor? Por que nós nos tornamos filhos de Deus? E quais os direitos que nós temos com o Senhor, para com Deus? E os deveres. E o que a gente já trabalhou? O que a gente faz quando as tentações vierem? Basta você ouvir o curso aí. Dar uma olhada, dar uma escutada, né? E a gente falou também como a gente pode vencer os nossos pecados, nossas tentações e buscar agradar a Deus, tá? Porque pecado é o mal, são os males que nós cometemos, ou os outros cometem também contra nós. E agora a gente vai falar no caso da queda. Se eu cair. Então, eu deixei para vocês 2 versículos, né? Provérbios 28:13 e 1 João, capítulo 1, versículo 9. O Provérbios diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A pergunta sobre isso é: por que devemos confessar e abandonar nossos pecados? O que você acredita? E o que a Bíblia diz? Será que a gente acredita é mesmo que a Bíblia diz? A Bíblia é inerrante, ela não tem erro algum, embora muitos falem que ela tem erro. É uma das características de uma pessoa que não é convertida ao Senhor, quando ela começa a dizer que a Bíblia tem erros, tá? Depois a gente vai poder escolher algum livro para a gente ler junto. E você vai perceber num dos livros, que é muito bom, que é do Paulo Anglada, da Sola Escritura, que ele mostra que não há erros na Bíblia. De nenhum modo. Tá? Então devemos confessar para que a gente possa prosperar nos caminhos do Senhor, né? E alcançar a misericórdia de Deus. Senão, gente, o que está sobre nós é a ira de Deus. Aqueles que não confessam seus pecados e não o agradam, ele está sobre a ira. Então, vamos continuar. Qual é a outra?
Pergunta: o que devemos fazer para obter o perdão de Deus? Você sabe me dizer? Eu vou pagar promessa. Eu vou andar de cabeça para baixo. Eu vou andar de joelho. Você acha que é isso? Vamos lá na Bíblia ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Desculpa aí, gente. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como é que Deus perdoa nossos pecados? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Ele já fez por nós. Jesus já morreu na cruz por nós. Você tem que falar para o Senhor, confessar para Ele em sinceridade e não fazer mais. E lutar contra os seus erros e pecados. Isso que é o difícil. Porque Ele é o único fiel e justo para nos perdoar. Qualquer coisa que você faça no mundo não vai perdoar você dos seus pecados. Não tem nada que você faça que livre você dos seus pecados. Mas se você confessar Jesus Cristo, que morreu e deu o seu sangue, o próprio Deus se fez homem, morreu na cruz por você, e você deixar os seus pecados, Ele pode te perdoar. Só Ele tem poder para perdoar pecados. Pergunta: o que Deus promete fazer quando lhe confessamos nossos pecados? Já vemos aí. Se nós confessarmos e nos arrependermos, pedirmos ao Espírito Santo que faça que a gente se arrependa de verdade, não de boca para fora, de falsidade, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purifica, além de mais, de toda a nossa injustiça. Então, para terminar, eu quero, se vocês puderem, façam uma revisão de todas as respostas que a gente já deu, as perguntas deste capítulo, e escreva uma declaração sobre como você deseja que as verdades bíblicas que a gente estudou influenciem na sua vida, né? O que você acha da sua nova vida? Como é que você deve levar essa nova vida que o Senhor Deus te deu? Lembrando que a gente já estudou lá no capítulo 1, só vocês acompanharem aqui, ou no YouTube vai ter também, tá? A gente já fez o livro 1, que a gente explicou quem era Jesus, a vida de Jesus e a obra dele. Agora nós estamos falando da nossa vida, da nova vida que o Senhor quer nos dar. E qual é a forma que a gente deve andar para agradar a Deus? Não é a forma que a gente acha, a igreja que a gente acha, o que o fulano acha, o pastor acha, o padre acha. É o que a Bíblia acha. Não é nada a respeito de nós, é a respeito de como Deus quer ser adorado. Se você adorá-lo de outro jeito, ele não vai receber sua adoração. Não é qualquer forma de adoração, qualquer religião que vai chegar ao Senhor Jesus. É como ele diz, e está só onde? Na palavra dele. Então agora nós vamos estudar o senhorio de Cristo, capítulo 2. Chegamos! Nós temos mais o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Agora nós vamos estudar sobre o senhorio de Cristo. Por que ele é senhor, né? O que é isso? Senhor? Não tem mais escravo, nós somos escravos, vamos ver? O Senhor de todos. Eu vou deixar agora para vocês os versículos, anota aí, os capítulos aí e os versículos da Bíblia. João 13, versículo 13. Aí nesse versículo, quais são os títulos que Jesus aceitou em João 13, 13? Você pode me dizer? Depois, em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11, o que Deus fez por seu Filho Jesus Cristo? Pode me dizer? O que é que Deus fez por seu Filho Jesus Cristo? Outra, que resultado isso trará para todos os seres humanos? Vai lá no versos de Filipenses 10 e 11. Me diz qual é o resultado que trará para todos os seres humanos pelo que Deus fez por Jesus. O que a gente vai ganhar com isso? O que Deus fez por nós através de Jesus? Lá em Colossenses 1, versículo 15 ao 18, qual a importância de Cristo? Aí nessa passagem onde descreve Jesus Cristo. Lê lá, Colossenses 1, 15 e 18. Qual é a importância
de Jesus Cristo aí nessa passagem. Lembra que a gente está falando do Senhor Jesus. Por que que ele é Senhor? Tá bom? E mais duas perguntas. Em Apocalipse 5, e lá nós vemos uma cena em que os seres celestiais louvam e adoram a Deus e seu Filho, que é chamado de Cordeiro. Por que Jesus é chamado de Cordeiro? Leia os versos 11 e 12. De acordo com o Cântico dos Anjos, o que Cristo é digno de receber? Qual é a honraria e a dignidade que Deus recebe pelos anjos? Vai lá na Bíblia e lê. E depois você me fala. Temos que ler, estudar por nós mesmos. Depois a gente vem aqui com a tia, com a tia Kate e responde, né? E vamos responder. Qual título Cristo ostenta em Apocalipse 19:16? O que é que Apocalipse 19, versículo 16, fala que Cristo é? Gente, a gente está aprendendo tudo o que Cristo é. Por que que ele é Senhor, né? Depois disso, gente, a gente vai parar um pouquinho, né? A gente vai estudar esses versículos, tentar responder no nosso caderninho bonitinho, arrumadinho, de lacinho cheirosinho. Se for os meninos, pode colocar bola, carro. Os meninos gostam dessas coisas. Pode usar azul, né? Menina veste rosa, menino veste azul. Aí a gente vai passar, depois que a gente sabe por que Jesus é Senhor, a gente vai aprender que a gente deve viver sobre o senhorio de Cristo. Se ele é nosso Senhor, se nós chamamos ele de Senhor, por que a gente não faz o que ele manda? Porque tanta gente chama Jesus, fala que acha que só de pronunciar a palavra Jesus vai ser salvo. Acha que não tem que obedecer a Cristo. Gente, a Bíblia diz que aquele que ama Cristo, que será salvo, é aquele que ouve e pratica a palavra que ele manda. Não é só de você ouvir que você vai ser salvo. Não é só os ouvintes, mas é os praticantes da palavra de Deus. Mas você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Mais de 10 vezes ou nenhuma? Isso é uma vergonha uma pessoa não ler a Bíblia toda pelo menos 2 vezes ao ano. E dá, gente, dá, porque eu vou falar depois disso, tá? Então a próxima coisa que nós vamos estudar é como viver sobre este senhorio de Cristo. E aí eu já vou deixar os versículos para vocês darem uma lida e depois a gente faz as perguntas. Então os versículos do Vivendo sobre o Senhorio de Cristo anota aí, Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28, Lucas 6, 46, Lucas 9, 23, João 12, 26, João 13, 14 e 15, 2 Coríntios 5, 15, Filipenses 3, 8. Filipenses 3, 8. Tá? Deixa eu ver se tem mais aqui pra gente continuar. Mas a gente vai falar agora não. Eu não vou deixar as perguntas agora, tá? Senão vai ser muita coisa pra gente. Mais tarde a gente vai voltar. E é isso, gente. Aí, quando a gente terminar esse estudo do senhorio, a gente termina o capítulo 2. E aí a gente vai continuar logo, não sei quando, a vida devocional. Tá certo? O que é ter uma vida devocional? Mas a gente ainda vai falar sobre o senhorio de Cristo já já. E a gente vai falar sobre como viver realmente sob o senhorio de Cristo. Não é sobre é quem está acima. Sob. A gente vê muitas igrejas mandando em Deus, falando que Deus tem que fazer isso e aquilo, e vivendo só de dinheiro, luxúria, né? Oh, meu Pai, Deus convence essas pessoas, porque se morrerem hoje, vão dar com a cara lá com o diabo, né? E aí é o local que você nunca mais vai poder sair, do inferno. Pena que tem gente que acredita em purgatório, que ainda tem como sair do inferno. Não tem, gente. Entrou no inferno, não tem como sair mais. Então, um beijo dos 5 solas. Até a próxima.